aqui para mais um vídeo do Segundo Sexo Também Fala. Agradeço imensamente aí na semana retrasada, se não me engano, foi o meu retorno pro canal do YouTube, né? E eu tive bastante retorno sobre o vídeo, bastante gente compartilhou o conteúdo, deixou comentários e tal, então eu agradeço muito aí por essa acolhida nessa retomada. Não é fácil tocar o canal, porque enfim, eu não ganho nada assim financeiramente com ele, então tudo que eu faço por amor e na verdade é por amor e por entender que a gente precisa falar sobre as coisas, e eu sou um pouco aquele passarinho que carrega a água no bico para apagar o incêndio da floresta. Então eu acredito que por menor que seja essa minha iniciativa, assim, comparando com tudo que acontece lá fora, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa e tô tentando mudar as coisas, principalmente. A ideia desse vídeo é falar sobre algo do nosso cotidiano. No ano passado, eu e a minha esposa Renata, nós começamos, né, um processo de adoção de 4 irmãos. Hoje a gente está com 3 deles e a ideia é que nos próximos meses aí a gente efetive essa adoção e tal, tenha a guarda definitiva deles. E eles estão todos em idade escolar, né? Então a gente tem bastante esse contato com a escola e de lá a gente tem grandes alegrias e grandes frustrações. O Foucault fala sobre... Ele tem um texto junto com outro autor que agora me foge a memória, mas que ele fala sobre a dupla função da escola. O Foucault tem uma visão pessimista e realista da escola, mas ele diz que a escola tem um duplo papel. O primeiro papel é manter o que existe na sociedade, né? Então manter os costumes, manter as relações de poder, e o segundo papel, segundo ele, é fingir que não faz isso. Então a escola lá fazendo a fila de menino e de menina, pelos uniformes, pela disposição das salas, ela busca estabelecer, reafirmar essas relações de poder presentes na nossa sociedade, mas, por outro lado, que é o seu segundo papel, finge que não. Mas, embora eu goste muito do Foucault, como mãe eu preciso me agarrar em outras coisas, e como sujeito dessa sociedade, para não me descompensar de vez, então eu preciso me agarrar em outras coisas. Então eu gosto bastante da visão do Paulo Freire sobre a escola, quando ele diz lá da ideia da escola como um espaço de libertação do sujeito, onde o sujeito pode ressignificar sua existência e tal. Então eu gosto mais de pensar na escola dessa forma, embora a visão do Foucault muitas vezes venha e bata na minha cara quando eu recebo os cadernos dos meus filhos e acompanho as suas atividades. Uma dessas atividades, que é a que eu quero tratar aqui, os trabalhos de identidade na escola. O que seria a ideia da identidade? É trabalhar com as crianças a ideia daquilo que elas são. Então, o que elas são, como que elas se veem no mundo. E daí eu quero falar sobre 2 atividades distintas que eu recebi, uma da escola do meu filho mais velho e uma da minha filha menor. Na escola do meu filho mais velho, isso me incomodou bastante, isso foi trabalhado a origem do nome. Primeiro, se for uma ideia de origem do nome do tipo por que a família escolheu esse nome, aí já existe uma relação de poder, porque essa atividade privilegia lá a família biológica tradicional e principalmente que dá os nomes para os sujeitos considerando uma origem, um significado um pouco mais profundo. Talvez esse nosso passado de colônia tenha nos deixado marcas assim de conviver com as famílias nobres, que os sujeitos tinham os nomes porque eram de seus avós, bisavós, tataravós, enfim, todas essas questões. O fato é que trabalhar a origem do nome na escola diferencia esses sujeitos e evidencia essas diferenças de uma forma que eu acho até um pouco irresponsável, porque, o meu filho, ele recebeu a vaga na escola, ele tá indo e ele não vai conseguir realizar essa atividade, porque ele vai chegar em casa e vai perguntar para as mães a origem do nome, e a gente vai dizer, não sei, porque não fui eu que escolhi o teu nome. E também não acho que quando a gente tiver a guarda definitiva, a gente tenha que mudar o nome dele, porque ele já tem essa identidade. Mas a gente conversou com a professora e ela disse, não, mas a ideia é o significado do nome. Beleza, fomos para o Google e fazer pesquisas para conseguir entender. E daí, no caso do nosso filho, que é o Robertson,
a gente foi buscar que essa final desses nomes com som ou sem, eles vêm de línguas germânicas, né? Então tem sua origem lá. Depois, isso foi bastante utilizado no Reino Unido, os Estados Unidos importou, e nós, mais uma vez, nesse comportamento de colônia, de colonizado, importamos dos Estados Unidos para cá. Então a gente tem aqui bastante, né? Robson, Denilson, Wenison, enfim, uma quantidade de som. O fato é que Robertson seria o filho do Robert, e o Robert em inglês é ladrão. Então o meu filho descobriu na escola que o significado do nome dele é o filho do ladrão. E por um acerto ou um erro do destino faz muito sentido para ele. Mas será que ele realmente gostaria de ter essa marca, de ser o filho do ladrão? Será que isso de alguma forma não faz ele se sentir chateado, incomodado, condenado? O fato é que trabalhar a identidade e trabalhar a origem do nome, para mim, é algo ultrapassado e que pouco diz, né? Porque nós não somos filhos de grandes famílias, de famílias que têm uma tradição e que pudesse a origem do nosso nome ter alguma relevância. Na escola da minha filha menor, da Roberta, então, foi feito um trabalho muito legal, porque era um trabalho que dependia dela. E quando a gente fala de identidade, embora a gente for olhar por uma visão lacaniana, do que a gente é o que o outro diz e tal, a gente está falando da identidade de si, né? Da sua identidade. Então lá, como é que foi feito? Claro, ela tem uma diferença de idade, ela tem 3 anos, enquanto o nosso mais velho tem 8. Mas lá trabalhou assim, meu nome é Roberta, meu nome tem tantas letras. Meus olhos são, e daí ela pintava a corzinha do olho. Meu cabelo é, e ela desenhou como é que era o cabelinho. Então isso está trabalhando uma identidade e uma percepção de si, está construindo nela de que ela é um sujeito único, né? Único com todos os seus detalhes, e que a criança nessa idade, ela precisa ser estimulada a olhar para si, né? Até porque isso depois, quando chegar numa adolescência e numa fase adulta, vai ser importante ela saber quem ela é, para ela saber que ela não é outra coisa, e para ela, inclusive, respeitar aquilo que ela é, e peitar aquilo que ela é perante a sociedade, que vai querer muito que ela fique dentro de um modelo, dentro de um padrão. Então essa é uma atividade que trabalha a identidade, que para mim trabalha de forma mais assertiva ainda a identidade, sem privilegiar determinadas constituições familiares em detrimento de outras. Ainda a sugestão que a gente deu para a professora do meu filho mais velho foi trabalhar com autorretrato. Tu tá trabalhando ali arte, tu tá trabalhando desenho, tu tá trabalhando pintura, e principalmente tu tá trabalhando a percepção de si. Então, como esse sujeito se vê? Inclusive, nesse desenho tu consegue perceber mais, tu consegue perceber como ele se idealiza, ou como ele acha que ele é, né? E daí a gente consegue, inclusive, observar os efeitos da cultura agindo nesse sujeito, porque ele, na verdade, está se contando a partir do outro, né? Que daí entra a ideia do Lacan bem posicionado. Então, a ideia de autorretrato a gente deu como uma sugestão, e daí, claro, em volta desse autorretrato, já que é uma série que precisa trabalhar a escrita, bom, vamos trabalhar como que se escreve o nome, vamos trabalhar uma história falando sobre ele, ou contando, ou criar um personagem, enfim, daí tem uma infinidade de atividades. Agora, por que eu quis fazer um vídeo falando sobre isso? A gente precisa olhar para a escola e a gente precisa ver que a escola vem reproduzindo e privilegiando esses modelos familiares tradicionais, e inclusive são tão tradicionais que a metade da nossa sociedade não faz parte disso, porque a gente não é os filhos dos fulanos, a gente é o filho do Zé, entendeu? A nossa sociedade é bem mais composta pelos filhos dos trabalhadores do que pelos filhos dos colonizadores. Então a escola precisa, nessa visão do Paulo Freire, menos do Foucault, precisa abrir mão da visão do Foucault e dançar mais conforme o Paulo Freire sonhava com essa escola. Então a ideia desse vídeo era isso. Eu deixo como uma espécie de alerta para os pais, porque todos os anos a gente recebe esse tipo de atividade, e eu e a minha esposa a gente fala, e a gente não vai desistir
porque a gente quer enfim, que as coisas se transformem. Se a escola hoje se diz uma escola inclusiva, ela precisa ser inclusiva. E ser inclusivo não é enfiar o diferente na moldura do que é tradicional, é acolher essa diferença e tentar buscar atividades que todos possam realizar, né? E não começar a já fazer pré-seleções de quem está apto ou não apto para fazer determinada atividade. Uma escola realmente inclusiva acolhe a diferença e faz com que essa diferença possa ser vivida, né? Possa ser exercida dentro desse espaço. Então nesse vídeo era isso. Se gostou, dá um like aí, compartilha, comenta e se vocês se sentirem à vontade, pode sugerir aí assuntos para os próximos vídeos. Até a próxima!